todos, tudo bem? Aqui Rafael Trindade, da KT Soluções. Estou ao vivo agora aqui para fazer o nosso café com resultados todas as quartas-feiras, 7h45 da manhã. Eu e a Camila Kersh, estaremos aqui sempre trazendo assuntos ligados ao mundo da gestão, dos negócios, empreendedorismo, empreender em casal, Como a vida em casal é desafiadora para quem empreende junto. E quem é casado com empreendedor, ou quem é casado com empreendedor também sabe o que tem de desafio aí nessa função toda, Então, estamos aqui hoje aí para começar o nosso Café com Resultados. Hoje, excepcionalmente, a Camila tem um compromisso, então, deixa eu só me ajeitar aqui, ficar mais confortável. Tem um compromisso e aí não vai poder estar aqui com a gente hoje, então hoje é tudo comigo. Hoje vai ser somente eu no Café com Resultados, mas vamos lá bater o nosso papo aí e começar essa manhã, depois de um feriado aí. Muita gente deu feriadão, outros trabalharam, cada um, conforme o seu negócio e as suas possibilidades. Muitos empreendedores aproveitam esses feriados grandes aí para poder dar uma real descansada, Então, hoje o nosso assunto vai ser bem bacana, vai ser sobre a matriz SWOT, e como ela é importante aí para a gente começar a analisar os nossos cenários, nesses momentos que nós temos aí de desafiadores, na nossa geopolítica atual, as coisas que vem acontecendo, a gente poder entender as nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças é muito importante, Isso tem a ver ainda com o artigo do nosso episódio 6, que a gente falou de ferramentas fundamentais aí para o nosso negócio, andar, Então já falamos aqui de plano de ação, já falamos aqui de KPIs, no nosso episódio anterior, que está aí publicado nas redes sociais, no nosso Spotify, no YouTube, e no próprio Reels aqui da KT Soluções, no @KT Soluções está lá o Reels dessa live, Então a gente tem tratado dessas ferramentas uma a uma, para dar um pouquinho mais de profundidade nesse sentido. Então vamos lá, seguindo então, vamos começar aqui o nosso... Hoje faltou só a minha xícarazinha onde eu botei ela. Depois eu vou ter que achar, Senão que café sem café, Fiquei sem o meu café aqui. Já acabei descendo, troquei de bancada, troquei de lugar e não peguei a minha xícara de café. Assim, ao vivo acontece essas coisas, No ao vivo a gente tem essas questões aqui, às vezes, para resolver, mas tudo bem, tamo junto. Vamos lá. Matriz SWOT, Muita gente nunca ouviu falar, outros já conhecem um pouquinho mais, e tudo depende aí de quanto você já evoluiu na gestão do seu negócio para ter usado. Espero que você já tenha feito, já tenha usado. Se você não usou, já aviso que é uma ferramenta maravilhosa de gestão, uma ferramenta incrível que vai fazer você ter aí uma análise de cenário, que essa é a ideia, da análise SWOT, Então, é importante a gente usar, inclusive nesse final de semana, na imersão que a gente estava aqui do Alpha Club, a gente falou um pouco sobre isso, numa das palestras que a gente teve no Empreend Day, lá de Pelotas. Foi muito bacana, um evento muito legal nesse sábado passado. Um dos palestrantes falou da matriz SWOT e como usar ela, e foi muito bacana, então casou um pouco com o nosso artigo de hoje. Então, qual é a ideia disso? A matriz SWOT nos traz resiliência, porque a gente consegue, a partir dela, definir alguns pontos, fazer um diagnóstico para saber como é que está a nossa situação atual. Então, ela vem de uma teoria construída com vários fundamentos, principalmente pelo Michael Porter, que trouxe essa questão da análise ambiental, Então, a SWOT permite que o empresário saia da operação cega, daquela coisa que está ali só envolvido no dia a dia, e começa a ter uma visão mais gerencial, mapeando as variáveis, criando um mapa
das variáveis internas e externas e o que impacta diretamente o nosso lucro, né, o nosso EBITDA nesse processo todo, né? Então, ela é muito legal, ela é muito fácil de fazer, ela é intuitiva. Claro que com condução às vezes fica melhor, porque a gente, quando está dentro do nosso próprio negócio, às vezes a gente não enxerga tudo, né? Às vezes é bom ter uma provocação de alguém de fora para utilizar, né? Então nós vamos começar e vamos dividir ela em 2 pontos, tá? O primeiro é o olhar interno, né? Então, assim, a gente precisa estar olhando para a parte interna para poder fazer uma boa SWOT, né? Para aplicar ela, ou uma matriz fofa, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Então, tanto faz usar SWOT no inglês ou fofa no Brasil, não faz diferença nesse sentido. Mas a ideia é, vamos olhar primeiro, a primeira parte da análise SWOT, olhar para o nosso interno. Então, estejam preparados para ser muito sinceros, muito abertos, né? E realmente entender as feridas na parte das nossas fraquezas e também reconhecer as nossas fortalezas, né? Reconhecer as nossas forças, né? O que às vezes também é difícil. Então, ter às vezes alguém conduzindo esse processo ajuda um pouco mais para a gente poder identificar isso. Ela pode ser muito mais técnica ou muito mais simples, vai depender do nível que você quiser aportar nela. Então, por exemplo, se eu quero ter uma análise SWOT mais robusta, eu posso, por exemplo, aplicar previamente a SWOT algumas perguntas para os meus fornecedores, clientes e até colaboradores para captar essas questões de fraquezas internas e as nossas fortalezas, as nossas forças, né? Então, isso pode ser subsídio para ser discutido na hora de montar a SWOT. Isso já dá um pouco mais de trabalho, mas também não é nenhum problema se não fizer. Dá para fazer simplesmente reunindo aí, se é você sozinho, você mesmo tentando fazer, se você com seus sócios tentando, né, junto com seus sócios ou principais colaboradores, gestores, né, para tentar levantar esses pontos aí da matriz. Então, uma das coisas que a gente trabalha, né, são essa questão da teoria dos recursos, né? Então, as forças e fraquezas de uma empresa não são meras listas de adjetivos, né? De acordo com o Research Based View, o RBV, de Jay Berney, a vantagem competitiva é decorrente de recursos que são valiosos, raros, inimitáveis e organizados, né? Então, é importante a gente ter essa visão. Então, vamos lá. O que são forças, né? Quais são os ativos? Propriedades intelectuais, cultura da organização, agilidade operacional, capital humano, qualificação, processos internos, né? Coisas que vocês dominam, né? Todos quais são os recursos que são as forças que fazem o seu negócio hoje ser diferente dos demais, né? E mesmo que não seja uma coisa tão diferente, mas que você considera forte. Eu considero que o nosso Instagram é muito forte. Pode ser uma coisa simples, tá tudo bem, uma fortaleza, nós temos muitos seguidores, a gente vende bem pelo Instagram. Não, beleza, vamos botar lá. Ou as nossas redes sociais como um todo. A minha força é que a gente tem processos muito bem definidos, que a gente tem pessoas qualificadas, que nós temos um quadro de funcionários engajados, que a nossa cultura é forte. Bom, pode botar vários pontos aí que são as coisas internas, não pode ser coisas de fora. São coisas que acontecem dentro da empresa. Então, esses são os pontos fortes. E quais são as fraquezas, né? Onde reside a sua vulnerabilidade? Onde eu ainda considero que não está no ponto ideal, ou que está muito aquém do que deveria estar, né? Ou eu não tenho. Uma fraqueza é que nós não temos planejamento estratégico, que a gente não tem processos chaves bem definidos, que a gente não acompanha os principais indicadores, né? Não tem processo de gestão de resultados, que eu tenho pouca atuação nas redes sociais, a minha equipe é muito jovem, eu considero isso uma fraqueza porque falta um pouco de senioridade para tomada de decisões, tenho poucos líderes, tenho poucos... tenho fornecedores... não tem uma cadeia de fornecedores confiável. Não, pode ser vários pontos de fraqueza, desde que sejam coisas internas, coisas que estejam sob o teu controle, né? Então, que nem processo, né? Tem processo bem definido, não definido. Então, tu vai levantar essas questões, são coisas que podem
gerar uma fraqueza. Às vezes uma alta dependência de um fornecedor pode ser uma fraqueza. Ah, eu dependo de um único fornecedor, isso é uma fraqueza. Ah, eu tenho poucos clientes, né? Minha carteira tem tenho poucos clientes e eles são, né? Eu tenho de distribuir meus ovos, né? Para poucos clientes. Isso também pode ser uma fraqueza, né? Deixa eu aproveitar aqui que a gente falou agora de força e fraqueza, dar um oi para a galera que está aqui. O José, seja bem-vindo, o Thales, o Antônio Perdomo, o Gabriel Gigante, meu amigão, o outro aqui, o Gabriel Lietsky, aí tem que ver se eu falei certo, sejam bem-vindos aí, estamos aí falando de SWOT, matriz SWOT nos negócios, né? Então acabamos de falar de forças e fraquezas, que é o olhar interno que a gente tem que ter para o nosso negócio, né? E depois que a gente fez essa primeira análise e a gente aprofunda ela, é bom listar essas coisas. Uma regra que eu dou, uma dica, né? Uma dica, né? Quando eu estiver fazendo em grupo ali, quando a gente tiver mais de 5 segundos de silêncio, sem mais nenhuma fraqueza identificada ou nenhuma força identificada, quer dizer que o exercício finalizou. Não que tu não possa voltar e colocar mais alguma coisa que vai surgindo durante a nossa construção da matriz SWOT, tá? Então vamos lá, esse ponto estamos apaziguados com a questão do olhar interno, né? Agora nós vamos olhar para o ponto segundo, né? Que é o olhar externo, né? A parte de oportunidades e ameaças. E isso aqui é bastante importante, a gente tem que saber separar o que é externo e o que é interno. O que são coisas externas? Coisas que não estão sob o meu controle, né? O olhar interno foca no que a empresa controla e o olhar externo foca no mercado, no ecossistema que dita as regras, né, do jogo, né? Então, o que a gente pode usar como oportunidades, né? Elas surgem de mudança de legislação, avanços da tecnologia, novos nichos de consumo, oportunidades de mercado, né? O que pode ocasionar coisas que possam escalar o meu negócio ou fazer com que eu venda mais ou eu tenha mais produtividade, alguma coisa nesse sentido. Então, sempre olhando para o mercado. Ah, mas como é que eu vou olhar para o mercado? Como é que eu vou... Bom, vocês têm conversas com fornecedores, conversa com clientes, conversas com parceiros, stakeholders. Se você tem conselho, e a gente recomenda, independente do tamanho do negócio, tenha pessoas para você se aconselhar sobre negócios, sobre cenários, né? Você tem as notícias, portais de notícias, vocês têm sindicatos patronais, tem associações comerciais. Nossa, existem várias fontes que você pode consultar, fontes seguras, né? Sempre não vá só, né, em qualquer coisa, procure fontes seguras, né, que possam trazer relatórios sobre o mercado, sobre o teu mercado ou sobre o mercado em geral, mas quanto mais específico, mais fácil vai ser. Então, se você é da indústria, procure relatórios que a indústria está gerando. Existem várias associações industriais gerando excelentes materiais, associações comerciais, né, o Fundo Monetário Internacional, né, tem várias instituições, faculdades, né, que são sérias, né, que trazem dados aí que tu pode olhar para o mercado e analisar quais são as oportunidades. Por exemplo, nós estamos num momento aí de guerra, né, no Oriente Médio, né? O que isso pode me trazer de oportunidade se o meu negócio tem alguma coisa que possa né, agregar a esse cenário? Ah, eu sou uma empresa de energia limpa, né? Quem sabe não é o momento de vender mais porque, né, a energia baseada em petróleo está sofrendo um baque, o petróleo disparou, o gás disparou, então quem sabe não é o momento de eu vender mais ou aproveitar essa oportunidade, né? Ou de aproveitar a lacuna que esses mercados estão parados para vender para os clientes deles que estão desamparados nesse momento, né? Então, existem várias formas aí de tu aproveitar as oportunidades que aparecem, né? Nem tudo que é ruim pode ser uma ameaça, mas sim uma oportunidade. Então, a gente tem que olhar para aquilo e pensar o que eu posso tirar daquilo e se aquilo pode realmente virar uma oportunidade de negócio. E a última parte, da parte externa, são as ameaças, né? Bom, nós estamos vivendo um cenário bem desafiador, né? Então, as ameaças são globais hoje, não são mais só locais, mas eu também posso começar com as ameaças no meu microambiente, como também as oportunidades no meu microambiente, olhando quais são minhas ameaças no microambiente.
estou num local onde a infraestrutura de TI é muito fraca, a internet é ruim, a telefonia é ruim, a luz cai toda hora, né? Isso aí pode ser uma ameaça, né, micro, né? Tô perto se eu tenho uma loja, tô num local onde todos os meus concorrentes estão juntos, isso pode ser uma ameaça. Então tem que ver essas coisas aí que você pode ser do microambiente. Aí eu posso ir ampliando aos poucos e vendo, tá, bom, agora eu vou ver um pouco maior do que isso, na minha cidade, no meu bairro, aí eu amplio para minha região metropolitana, né, em volta, cidades mais importantes em volta de mim, olho o meu estado, olho o meu país, olho o meu continente, e assim eu posso indo ver todas as ameaças e oportunidades que eu posso ter em cada um desses pedaços desses cenários, né? E a ameaça pode ser várias coisas, como flutuação cambial, pode ter essa questão da inflação, mudanças políticas, rupturas de cadeia de suprimentos, né? Conflitos, né? Essas coisas são ameaças que podem fazer com que o meu negócio feche, que o meu negócio passe por uma dificuldade, que eu tenha que tomar decisões. Então, assim, tudo isso faz parte, né, de um cenário que tem que ser analisado do micro para o macro, né? Então é importante analisar sempre essas ameaças. Isso leva você a juntar dados que tomam melhores decisões, né? Isso é muito bacana, tá? Então até aqui, resumindo rapidamente, nós estamos tratando de análise SWOT. Já falamos das questões internas, aquilo que eu controlo dentro da minha empresa, né? E tanto nas questões de forças e também de fraquezas, né? E falamos também agora das coisas que são externas, né? Que são as coisas que a gente vai analisar no micro, macro, mega ambiente de coisas fora, que são as nossas ameaças e oportunidades de coisas que a gente não controla, mas que a gente pode aproveitar como oportunidade ou cuidar para que não seja uma ameaça e faça com que a gente tenha problemas no nosso negócio. Uma coisa legal que tem da análise SWOT, que pouca gente fala, é uma inteligência que existe por trás dela, que é fazer que poucos fazem, tá? Que é fazer análise cruzada da SWOT. Eu acho que muitos de vocês aí não devem nem ter ouvido falar, mas isso é uma coisa muito bacana. E depois deixei seu comentário se você já viu falar da análise de SWOT cruzada, que eu cruzo as minhas forças para potencializar as minhas oportunidades, eu cruzo as minhas forças para ver se eu consigo combater alguma das minhas ameaças, eu olho as minhas fraquezas e cruzo para ver se elas podem reforçar ainda mais as minhas ameaças de mercado. Quer dizer, eu já tenho uma fraqueza e aquilo ainda potencializa a minha ameaça, então é um ponto muito importante, ou nesse sentido de que uma cruzada com a outra a gente pode ver o que pode se potencializar e fazer com que isso piore, né? Então, assim, cruzar, né? Tudo que eu tenho de forças para ver contra as minhas ameaças e forças contra as minhas oportunidades, para ver o que aquilo me ajuda, e também a gente fazer a questão das fraquezas e olhar se aquilo ali potencializa alguma das ameaças ou vai atrapalhar alguma das nossas oportunidades. Então, por exemplo, né? Vou dar um exemplo prático. Eu vi que uma das oportunidades é que no meu nicho de mercado, a venda pelo LinkedIn tá crescendo muito e é uma oportunidade externa que está acontecendo. Não controlo o LinkedIn, ele está lá e está acontecendo isso, e eu vi que é uma oportunidade. Mas eu botei como minha fraqueza que eu tenho, nem participo de redes sociais como o LinkedIn. Então isso faz com que eu não consiga aproveitar aquela oportunidade, porque eu tenho uma fraqueza. Então eu tenho que combater minha fraqueza para ter aquela oportunidade. E podia ser o contrário, né? Eu posso dizer que o meu LinkedIn é muito bem posicionado, da empresa ou, né, do dono do negócio, que também faz com que gere negócios, e eu posso botar lá isso como uma grande força que eu tenho e dizer, opa, eu consigo aproveitar aquela oportunidade porque eu tenho uma força já aqui. E assim a gente pode ir alavancando e cruzando essas informações, fazendo essa parte chamada de análise SWOT cruzada, né? O que vocês acharam dessa questão da análise SWOT cruzada? Quem nunca viu falar, se acha que isso faz sentido e é interessante, depois deixe aí seu comentário. Queria dar as boas-vindas às outras pessoas que apareceram aqui.
a Melissa Santana, o Christian, o Rafael Gomes, né? Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso café com resultados da KT Soluções, sempre trazendo aí assuntos importantes de gestão, né? Mundo do empreendedorismo, vida em casal empreendedora, temos aí várias coisas, né, tratamos nessas manhãs. Hoje eu tô sozinho, a Camila não pôde estar aqui, ela tinha um compromisso, e aí hoje eu tô tocando aqui o café com resultados. Então, se você quer fazer a sua análise SWOT, recomendo muito, vale muito a pena. Não importa o nível do seu negócio, se eu sou MEI, pode fazer, vale muito a pena. Se eu sou um grande empresário, muito legal. Melhor ainda, tu pode utilizar os teus recursos de ser uma grande empresa e fazer pesquisas, pegar vários cenários diferentes para incrementar a sua análise, né? Então, assim, não adianta só parar e fazer, né? Hoje eu vou sentar aqui, pegar um café e vou fazer minha análise SWOT. Não, tem que te preparar para isso. Né? Eu falei lá no início, né? Você tem que buscar os dados, né? Internamente é mais fácil, tu já tem um conhecimento, né? Mas quando a gente está falando de ameaças e oportunidades, cara, tu tá te atualizando, tu tá acompanhando o teu mercado. Se tu não acompanha o teu mercado, não acompanha as coisas que estão acontecendo no mundo da tecnologia, no mundo global, né, nas questões aí políticas, nas questões geopolíticas, as guerras, tudo, você não vai poder fazer um mapeamento das suas ameaças e oportunidades. Então é importante você ter essa pré-preparação para poder fazer a análise SWOT da melhor forma possível, né? E o que a gente faz após isso? Essa é a parte mais importante. Não adianta só fazer uma análise SWOT, fazer um mapa disso e não fazer nada. Então o que a gente indica, né? Depois que a gente faz a análise SWOT, você pode usar uma outra ferramenta que é a GUT, que a gente pode falar num outro momento no café, que é gravidade, urgência e tendência. E analisar ali, por exemplo, todas as tuas ameaças, quanto aquilo é grave, né? Tem uma regra, depois eu não vou explicar, depois você pode buscar aí sobre GUT, qual é a urgência de eu tratar aquilo e qual a tendência se eu não fizer nada. E aí, conforme tu vai fazendo nas tuas ameaças e nas tuas fraquezas, você vai ter um ranking do que é mais importante agora de tu atuar. Porque tu tem que pegar aqueles pontos onde tu tem ameaça e ver o que tu pode fazer com eles para reduzir essa ameaça, mitigar o risco, e aquilo que for fraqueza, o que a gente pode fazer para que ela deixe de ser uma fraqueza, ou eu assumo que aquilo é uma fraqueza que eu tenho, eu não vou fazer nisso agora, porque eu não tenho tempo, não tenho recurso, não importa. Mas o importante é estar mapeado o que fazer com aquilo, porque isso não adianta ter um mapa todo e você não tomar ação. E nisso, a KT Soluções é especialista. Nós somos especialistas em transformar planos em ação, né? Nós temos essa questão de fazer isso muito bem, além de implantar ritos de gestão que também te levam a atacar essas ameaças e essas fraquezas, potencializar as suas forças e aproveitar as oportunidades que o mercado coloca aí para você, porque a gente cria uma cultura de resultados dentro da tua organização que vai fazer com que você aproveite todo esse cenário que você construiu no SWOT e bote isso em ação, porque não adianta nada você mapear tudo e não agir. O mais importante de tudo é a ação, é tomar decisões. E para isso você precisa de método, de metodologia. E a KT Soluções está aí com o mapa do labirinto para te ajudar a tomar as melhores decisões com base em fatos e dados, em cultura de resultados, em KPIs, em planejamento. Nossa, tem muitas ferramentas bacanas aí onde você pode aplicar essa análise. Então, se você quer aproveitar esse momento, faça um diagnóstico aí com a gente, converse sobre o seu negócio, vamos ver o que pode ser. Podemos fazer uma sessão de SWOT. Nossa, tem muita coisa bacana aí que dá para fazer para que você alavanque os seus resultados, tenha mais resultados de faturamento, mais produtividade, mais dinheiro no bolso, porque no momento que a gente organiza as nossas empresas, os nossos negócios com um modelo de gestão seu, único, do seu negócio, e é isso que a gente faz muito bem, você vai ter muito mais clareza para tomar decisões. Então a gente leva clareza para você, gestor, para que você tome boas decisões com base nas nossas especializações aqui em ritos de gestão e cultura de resultados e redução de churn. Então, se você quer mais clareza, quer tomar boas decisões, quer fazer que o seu negócio prospere, né, tenha futuro, você procure aí a gente nas nossas redes sociais, siga já o @KT Soluções e mais tarde
vai sair no LinkedIn um artigo falando de todos esses pontos que eu falei da análise SWOT lá no LinkedIn da KT Soluções. Procure lá, vai ser muito bacana ter você assim, a nossa newsletter lá vai sair esse artigo e você pode aproveitar e aprofundar um pouquinho mais desse conhecimento. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, sua crítica, nos siga e logo após, né, esse episódio aqui ao vivo, nós deixamos ele gravado para você que não pôde ver nas nossas plataformas como o Spotify e também no YouTube e depois fica gravado no Reels da KT Soluções, tá bom? Então quero desejar a vocês aí um bom dia, uma boa semana, espero que tenham aproveitado o feriado e até o nosso próximo Café com Resultados da KT Soluções, toda quarta-feira, 7h45 da manhã, ao vivo no Instagram e depois gravado nas nossas outras redes que você pode assistir, ouvir, né, e aproveitar os nossos conteúdos. Vai lá, já temos aí o nosso 9º episódio, tem 9 episódios aí para você aproveitar e conhecer um pouquinho melhor da gente e também adquirir conhecimento, né, que a gente está aqui para isso, para dividir, né, os nossos aprendizados, tá bom? Então, quero desejar a todos um resto de boa semana, até breve e até o próximo Café com Resultados da KT Soluções. Tchau, pessoal!